Eu quero que ela aprove, senhor presidente, porque nós, ao contrário da petezada, não nos escoramos no contribuinte. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é um descalabro, não podemos aceitar essa interferência do STF. Nos obscuros bastidores da Câmara, uma batalha brutal se desenrola. De um lado, o PT e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Do outro, o PL. O foco desse embate feroz está na indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Segundo André Assad, do G1, ministro do STF considera a indicação de Eduardo Bolsonaro como uma crise anunciada, intensificando ainda mais a tensão nos corredores do poder. Na tribuna da Câmara, um confronto feroz ocorreu, com os petistas exaltados, lançando acusações ferozes e cuspindo abelhas africanas, numa tentativa desesperada de desacreditar o deputado de direita. Os aliados de Eduardo Bolsonaro, por sua vez, não se deixaram abalar pelas artimanhas da esquerda, expondo suas mentiras e mostrando-se dispostos a lutar até o último suspiro. Veja o confronto. Teria que se posicionar, independente do corte ideológico, sobre o movimento vergonhoso que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, querendo indiciar o ministro Supremo, levando de prato cheio notícias do Brasil, um comportamento de lambe-botas, submisso a um presidente americano que não quer discutir a paz, quer discutir o conflito, gerando crise com o México, Canadá, com os países europeus, aqui na América do Sul. Qualquer pessoa que comete crime, que defende quadrilha, não pode ter passaporte para sair do país e não pode continuar cometendo crimes continuados. É o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse tem usado o mandato parlamentar para, junto à extrema-direita nos Estados Unidos e junto ao governo Trump, fazer ataques ao judiciário brasileiro, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele disse que vai punir, custe o que custar. Fez, inclusive, uma ameaça. Também ele tem defendido ações e retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa base bolsonarista golpista, sob um manto de falso patriotismo, estão abertamente pedindo intervenção externa, principalmente dos Estados Unidos do Brasil. E o próprio Jair Bolsonaro disse que não tem solução aqui dentro. A solução tem que vir de fora. Brasil já viu de tudo quando se trata de bloco parlamentar, de quem urde, organiza a ação golpista contra a Constituição e a República. Mas ao longo dos últimos dias, aliás, desde a posse de Donald Trump, nós vimos parlamentares dessa casa que passaram a vergonha de ficarem do lado de fora da festa, mas gastaram dinheiro público indo aos Estados Unidos para aquela condição vexatória. Mas o pior é a vergonha de agir contra a nação brasileira, agir contra a soberania nacional. Fomos obrigados, e eu assino, junto com o líder Lindbergh Farias e com a nossa bancada, representação junto à Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Esse é o título do crime, mas poderia ser dito sabugice, poderia ser dito viralatismo, poderia ser dito a forma mais abjeta de se colocar diante de uma nação estrangeira como quem serve a outro, não ao Brasil. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes. E, aliás, quando age contra o STF, é contra o relator da investigação do ex-presidente, aquele que planejava o assassinato do presidente Lula, do próprio Alexandre de Moraes e do vice-presidente da República. Todas as denúncias apontam para o caminho de um golpismo que é vergonhoso para o Brasil. Agora, o que pode fazer o Congresso Nacional? O que pode fazer a Câmara, além de tudo? A Câmara tem que ter a altivez de não permitir que alguém que age contra a Constituição e a soberania venha se tornar presidente da CREDEM. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é da Defesa Nacional. Ela trata, inclusive, da política, de estudos estratégicos e atividade de informação e contra-informação, como colocar pessoas envolvidas na tentativa de golpe contra o Brasil, aqueles que quebraram este palácio, os demais prédios que tentaram rasgar a Constituição, como um deputado que nem poderia ser chamado dessa forma, que não tem altivez, não tem honradez e não tem moral, pode querer arvorar-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Fazer a resposta à colega Maria do Rosário, que se retira do plenário nesse momento de forma covarde, depois de mentir sobre a nossa visita aos Estados Unidos, ao afirmar que foi gasto dinheiro público
para ir aos Estados Unidos. Eu quero que ela aprove, senhor presidente, porque nós, ao contrário da petezada, não nos escoramos no contribuinte para ir na Venezuela e em Cuba e ir para Paris passear pelo mundo. Todos os deputados, colega Bia, que foram à posse de Donald Trump, pagaram do próprio bolso. Isso está expresso na Câmara dos Deputados, no portal da transparência. E tal como o covarde que se retirou desse plenário, que prove o que mentiu naquela tribuna. Eu tenho honra, senhor presidente, nunca vou com dinheiro público passear, como a petezada faz, participar de posse de Maduro. Fui aos Estados Unidos com o meu dinheiro. Vou fazer um comentário aqui sobre 2 deputados federais, mas antes, um Twitter interessante. Se você invade um prédio público, o STF te deixa preso por 14, 17 anos. Se você invade uma fazenda privada, o STF revoga a reintegração de posse. Dizer aos agricultores capixabas e do Brasil, estamos juntos com vocês e não vamos permitir que esses invasores de terra, infelizmente o INCRA do Espírito Santo está totalmente aparelhado por essa cúpula que idolatra um ladrão. Falando aqui em ladrão, o deputado Lindenberg Farias, no seu Twitter, diz que Eduardo Bolsonaro não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por quê? Porque tem utilizado seu mandato parlamentar para conspirar junto à extrema-direita e ao governo Donald Trump. Quem é você, Lindenberg Farias? Quem é você? Eu te conheço lá de Nova Iguaçu, cara. Quem é você para falar do deputado Eduardo Bolsonaro de conspiração? O que ele está relatando nos Estados Unidos é as arbitrariedades que o ministro Alexandre de Moraes vem cometendo no nosso país. Quer dizer que uma mulher que desenha na estátua lá no STF de batom, perdeu uma neta, tem que ser condenada a mais de 14 anos de prisão? Isso está certo? Quantas pessoas não foram presas? Nós temos lá o pastor Fabiano do Espírito Santo, vereador Armandinho, a Baiana e tantos outros. Então é um absurdo o que vem acontecendo no país. Quando o ex-presidiário, o descondenado Lula, foi preso, eu vi a presidente do PT pedir ajuda a Jalzira, lá que defende o Hamas, dizendo que ele era um preso político. Ou seja, nós estamos relatando as arbitrariedades. Um dia vai chegar em vocês também, infelizmente. Bom, todos nós, quando chegamos aqui na Câmara dos Deputados, nós ouvimos que a comissão mais importante, a que é mais requerida, é a CCJ. Mas, aparentemente, agora, esse ano, a comissão mais importante é a Comissão de Relações Exteriores. Isso porque quem está sendo indicado para essa comissão é o deputado Eduardo Bolsonaro, que vem fazendo um belíssimo trabalho de denunciar os abusos, a tirania, as arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e alguns dos seus integrantes da Suprema Corte. E, inclusive, o PT está colocando uma condição, que ele só poderá sentar na cadeira de presidente da Comissão de Relações Exteriores se estiver sem o seu passaporte, para que ele não vá para o exterior para continuar fazendo esse trabalho de denúncia que está repercutindo internacionalmente e todos estão vendo o que está acontecendo no Brasil. E me chama a atenção aqui uma matéria do G1 dizendo que o PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. E dizendo que os ministros estão dando recados para os parlamentares para que não endossem a escolha dele para a Comissão de Relações Exteriores, porque ele vai tensionar as relações falando besteira, inclusive podendo ser preso caso faça. Isso é um descalabro, não podemos aceitar essa interferência do STF. Presidente, eu quero aqui externar o meu apoio também ao deputado Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, um outro partido interpor um documento para caçar o passaporte de um parlamentar é uma covardia e um atentado à democracia brasileira.
Nós tivemos no passado manifestação da atual ministra Gleisi Hoffmann na rede Al Jazeera, criticando o sistema de justiça brasileiro em razão da prisão de alguém, né, de um grande vulto da esquerda brasileira que estava presa naquela época. Tivemos manifestação do Paulo Pimenta, tivemos até, senhor presidente, manifestação do advogado do então réu Lula, que também foi ao exterior e criticou a justiça brasileira, dizendo que ele não teve ampla defesa. Querem criar uma narrativa, senhores deputados e deputadas, um verdadeiro absurdo. Será por quê? Só pelo medo de Eduardo presidir uma comissão? Senhor presidente, nós temos ouvido aqui no plenário da Câmara também manifestações pela imprensa abusivas no sentido de que estariam engendrando a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. É muita falta de vergonha na cara. Parlamentares que até esses dias eram acusados foram absolvidos por chicanas jurídicas. Eram acusados de corrupção, de desvio de dinheiro público e têm a cara de pau de querer evitar que um deputado do tamanho de Eduardo Bolsonaro, um dos parlamentares mais qualificados, dignos e honrados desta casa, um homem que tem muita responsabilidade com o Brasil e que tem obrigação, não é só um dever, ele tem obrigação de, todas as vezes que for aos Estados Unidos ou for para o exterior, falar, narrar a ditadura bolivariana, lulista, comunista que está implantada no Brasil. Então, não vamos aceitar, o parlamento brasileiro jamais vai aceitar esse tipo de intimidação. E é intimidação, porque não há nenhuma base jurídica para caçar o passaporte de um homem honesto, de um homem digno. Não achando nada contra ele no aspecto criminal, vamos lá então e vamos tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, que todos sabem é um dos grandes responsáveis por levar a verdade para fora do Brasil. O PT, agora autodenominado defensor da democracia, age nos bastidores, com um regime ditatorial, solicitando ao Supremo Tribunal Federal a apreensão do passaporte do deputado de direita, sob a acusação infundada de instigar políticos estrangeiros contra a soberania nacional, a própria democracia e contra o STF. Nesse cenário de intrigas e acusações do PT, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, solicitou um posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre o polêmico caso, intensificando ainda mais a tensão e incerteza que pairam sobre a política brasileira.